Bom dia, meus queridos colegas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Estamos mais uma vez aqui para estudar agora sobre água e soluções, a pedido da professora Julieta Rangel de Oliveira, da disciplina de Química. Nós que somos estudantes, eu, Isaac, a nossa amiga Franciele e o nosso colega Gilvanei, nós iremos falar um pouquinho para vocês sobre água e soluções. Como nós sabemos, gente, a água ela é considerada um solvente universal e extremamente importante para o corpo humano, para o ser humano, bem como para todos os seres vivos que vivem no planeta Terra. A gente sabe também que esse solvente, que é a água riquíssima aí no planeta, a gente observa que é um solvente que é utilizado para dissolver inúmeras substâncias, né? E a gente pode ver essa observação quando a gente faz as misturas. Nós temos, por exemplo, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, né? As misturas homogêneas, eu vou mostrar para vocês um pouquinho para que a gente possa entender melhor aqui no exemplo que eu vou dar prático de água, que é o solvente universal, né? E uma substância que é o soluto, que é conhecido como soluto, que nós podemos ver aqui, que é o açúcar. Vou utilizar o açúcar, por exemplo. Vou pegar a água, que é o solvente, colocar o açúcar. Se vocês observarem, né, o açúcar ele vai dissolver, né, que é o soluto, o açúcar é o soluto, ele vai ser dissolvido na água, que é o solvente universal. Com essa mistura, né, com essa mistura chamada de mistura homogênea, nós temos então a solução. Né? Aqui, para vocês estão vendo, nós temos aqui uma solução. Se a gente for observar, ó, o açúcar foi extremamente dissolvido na água. Ou seja, essa substância, esse experimento que é dissolvido em água, é chamada de solução aquosa. E completando o nosso experimento, nós temos também a mistura heterogênea, que é o quê? O óleo, peguei aqui o óleo, ó, e o solvente. Se vocês observarem, ao colocar o óleo no solvente da água, o solvente não consegue dissolver a substância do óleo. Ou seja, então nós temos uma mistura heterogênea. Muito bem, gente, vocês viram aí o exemplo dado sobre as substâncias, as misturas homogêneas e heterogêneas. Nós falamos sobre solução, soluto, solvente. Agora, é preciso entender também que existe um estado de agregação, né, da solução, que são os estados sólidos, líquidos e gasosos. É a forma como elas se classificam. E como é que acontece esse estado sólido, digamos assim? O que acontece? O solvente é sólido, o soluto, sólido, líquido ou gasoso. Né? A gente pode ter como exemplo os sinos, aqueles sinos utilizados para badalar, né, nas igrejas, foi utilizado bastante tempo e ainda existe, feito de duas substâncias, uma liga metálica de cobre e de estanho. Nós podemos também ver as soluções agregadas de maneiras líquidas, né? Como é que são? O solvente é líquido e o soluto pode estar em qualquer um dos estados físicos. Como a gente pode perceber aqui, vou dar um exemplo para vocês, o açúcar, quando eu misturo com a água, eu formo uma substância chamada de água açucarada. Ou aquela água da torneira, como por exemplo, a água da torneira a gente sabe que é um líquido, mas que vem também junto com cloro, com flúor, que são também outras substâncias líquidas que são colocadas no solvente da água. Então aí a gente viu a substância de agregação líquida. Vamos ver a substância de agregação gasosa. O que acontece? O solvente e o soluto são gases, né? O próprio nome está dizendo, gasosa, são gases. E nós temos como exemplo o ar, o nosso ar que respiramos, que é formado de
80% de nitrogênio e 19% de oxigênio. E 1% são formados de outros gases, como ozônio, metano, monóxido de carbono e também o vapor de água. Então, está aí representada claramente para vocês a forma de agregamento, agrupamento da solução. Pode ser gasosas, líquidas ou sólidas. A gente sabe, então, que as soluções aquosas são quando existe a presença de substâncias dissolvidas em água. Tem que ter a presença da água para que elas sejam aquosas, né? E elas podem ser eletrolíticas ou não eletrolíticas. Quando é que as substâncias são eletrolíticas ou iônicas? Melhor dizendo também que elas podem ser conhecidas assim. Quando são caracterizadas pelo soluto, onde a substância em contato com a água sofre o fenômeno da dissolução e a produção de íons. E acontece com os ácidos com bases e sais. Essas soluções, que interessante, são condutoras de correntes elétricas, por isso chamadas de iônicas, né? E as soluções não eletrolíticas ou moleculares, que ela também pode ser chamada assim. Então, soluções não eletrolíticas ou moleculares. O que acontece? Não produzem corrente elétrica, como por exemplo o ar e a sacarose, né? O açúcar dissolvido na água. Então, vamos voltar aqui e dar uma explicação bem mais prática. Lembram vocês que eu falei da mistura homogênea? Então, observe. Na formação da mistura homogênea, deve haver duas substâncias distintas que não reagem entre si. Uma delas terá a função e a capacidade de dissolver outra substância. No caso, a água, né, que é o solvente. Se eu colocar aqui o açúcar, como a gente viu, a água solvente vai dissolver o açúcar, que é o soluto, não é isso? Então, a outra substância, que é o açúcar, na mistura e que terá, essas partículas vão ser separadas, disseminadas, e aí, então, vai formar a substância homogênea. Boa tarde, eu me chamo Franciele, sou daqui do Polo de Ibicuí, e junto com meus colegas Gilvanei e Isaac, vou dar continuidade aos estudos, falando um pouco sobre solubilidade. A solubilidade é a capacidade do soluto de se dissolver no solvente. A quantidade máxima que pode ser dissolvida numa certa medida de solvente a uma dada temperatura. Um sistema estável. São três os tipos de solubilidade: saturada, insaturada e supersaturada. Na solubilidade saturada é a quantidade máxima de soluto dissolvido nas condições dadas. Por exemplo, 1 litro de água a 0 graus Celsius e eu tenho 357 gramas de cloreto de sódio, que é a quantidade máxima que pode ser dissolvida na água, em 1 litro de água. Já na insaturada, a quantidade de soluto dissolvida é inferior ao máximo. Como, por exemplo, em 1 litro de água eu tenho 200 gramas de cloreto de sódio e o máximo que 1 litro de água suporta é 357 gramas. Já na supersaturada, a quantidade de soluto é superior à capacidade suportada. Como, por exemplo, eu tenho 1 litro de água a 0 graus Celsius e coloco 400 gramas de cloreto de sódio. Dos 400, apenas 357 gramas irão se dissolver e as 43 não serão dissolvidas e irão para o fundo do recipiente. Por exemplo, se você colocar açúcar em um copo com água, no primeiro momento perceberá que o açúcar desaparece. Porém, se continuar a acrescentar açúcar, perceberá que em determinado momento ele começará a se acumular no fundo do copo. Isso acontece porque a água, que é o solvente, atingiu o seu limite de solubilidade e a quantidade máxima de concentração. O soluto que resta no fundo do recipiente é chamado de corpo de fundo. Continuando o nosso estudo, gente, nós vamos falar agora das curvas de solubilidade, apresentada através de um gráfico para que possamos compreender melhor. Observe aqui comigo.
nós temos aqui as curvas de solubilidade. Neste gráfico, para vocês compreenderem, nós temos na posição vertical as gramas da substância dissolvidas em 100 gramas de H2O, que é a água, o nosso solvente. Na linha horizontal, nós temos a medida da temperatura, que nós temos aqui de 0 a 80 graus. E aqui nós temos de 0 a 120 gramas, que nós vamos ver aí como serão dissolvidas na água. Observe, nós temos aqui 3 substâncias químicas para nós compreendermos. O KNO3, conhecido como nitrato de potássio. Nós temos também o Na2SO4, que é conhecido como sulfato de sódio. E nós temos aqui o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio. Como é que nós podemos explicar isso? Preste bem atenção. Para o que serve esse gráfico? Vai orientar a gente como? Ele mostra a solubilidade de uma substância em função da temperatura, que aumenta ou diminui. Para isso, nós temos 2 dissoluções, a endotérmica e a exotérmica. A endotérmica, acontece o quê? A temperatura sobe, facilitando a dissolução, o aumento da solubilidade. Aí nós temos então uma curva ascendente, como nós podemos ver aqui, ó, no nitrato de potássio, que é ascendente, crescendo, não é? Depois nós temos a dissolução exotérmica. O que seria a dissolução exotérmica? A temperatura sobe, dificultando essa dissolução, né? Esse processo de dissolução. Então vai haver o quê? Uma diminuição da solubilidade. E aí então a curva é descendente. Ela vai diminuindo, como nós podemos ver aqui no cloreto de sódio, né? E na dissolução exotérmica, o que a gente vai ter? Apresenta a temperatura subindo, né? E sobe e dificulta essa dissolução. Então, se sobe e dificulta a dissolução, vai haver uma diminuição da solubilidade. Então, vamos ter uma curva descendente, que é o exemplo aqui que nós temos do sulfato de sódio, Na2SO4, que está aqui neste gráfico, fazendo essa explicação. E lembrando que o cloreto de sódio também é uma dissolução endotérmica, porque ele vem aumentando, ó, vem aumentando e fica ali bem organizadinho para nós compreendermos. Um exemplo prático que nós podemos citar é uma substância quando ela é uma mistura formada por areia, cloreto de sódio e aí quando a gente dissolve a água, né? 3 substâncias aí nós temos: a areia, o cloreto de sódio e a água. O que a gente pode perceber? Nós sabemos que o cloreto de sódio é solúvel em água, mas a areia não é. Como apenas o cloreto de sódio ele dissolve na água, dizemos então que ocorreu uma dissolução fracionada. Olá, eu sou Givanei e faço parte do Polo de Ibicuí. E dando continuidade aos nossos trabalhos, nosso estudo, vou falar um pouco sobre concentração, cálculo de concentração. O que seria essa concentração? É toda a relação da quantidade que eu estabeleço entre soluto e solvente e soluto e solução. Estão divididas em 6 partes, né? Que é a relação, é a concentração comum. O que seria? Essa comum estabelece uma relação da massa de soluto dissolvido pelo volume da solução. E temos em seguida o percentual, que é uma técnica simples de se expressar a concentração química de uma solução. Existem 3 maneiras, que é o peso dividido pelo volume, a gramas. Por exemplo, uma grama de soluto em 100 ml de solução expressa quantas gramas de soluto há em 100 ml de solução. Em seguida, nós temos a molaridade. O que seria? É a quantidade de moles das substâncias contidas em 1 litro de solução. Unidade molar, que é representada pela letra M, com dimensões de 1 litro. Em seguida, temos a normalidade. O que seria isso? Ela expressa a concentração de uma solução. Indica o número de equivalentes gramas do soluto em 1 litro de água, de litro de solução. E em seguida nós temos a molaridade, como eu disse antes, representada pela letra M,
se define como o número de molos de soluto por quilograma de solvente. E por último, mas não menos importante, nós temos a osmolaridade, que é definida como o número total de partículas dissolvidas por 1 litro de solução. Bem, como nós vimos, falamos um pouquinho sobre cada um do cálculo de concentração. Agora eu vou especificar na concentração comum. A concentração ou cálculo de concentração nada mais é do que indica a massa do soluto em 1 litro de solução, né? E vimos as 6 partes, pelo menos falamos um pouco das 6 partes. Mas agora eu vou especificar a concentração comum. Ela é representada por uma fórmula, né? Que fórmula seria essa? Vejamos aqui no quadro. A fórmula seria C, né? Que é a concentração, que nós temos a massa do soluto, que é representada pelo M, dividido pelo volume da solução. Como seria isso? Vamos ver na prática. Vamos ver aqui um pequeno exercício no qual nós vamos calcular a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa, que é o nitrato de sódio, que contém 30 gramas de sal e em 0,4 litros de solução, 400 ml. Né? Se a gente fizer uma divisãozinha aí, vai dar 0,4 litros, se a gente for converter. Se por acaso tiver em 400 ml, percebemos e temos que converter para que chegamos a essa conclusão aqui, 0,4 litros. É só fazer uma divisãozinha aí de 400 ml por 1000 que nós vamos chegar a esse resultado. Vendo isso, nós vamos utilizar a fórmula. Vemos aqui que a massa do soluto, quem seria? Seria 30 gramas de sal. Então, usando a fórmula, seria mais ou menos assim. Consegue acompanhar aqui? O pilotinho aqui está meio apagado. Não está funcionando muito bem, mas... para que obter um pouco de espaço, eu vou apagando aqui, né? É assim mesmo, né? Ao vivo a gente vai improvisando, mas vamos lá. Temos aqui a fórmula que dá da concentração, que seria a massa dividida pelo volume, certo? Então, como seria? 30 gramas dividido pelo volume, que seria 0,4. E com esse cálculo, 30 dividido por 0,4, obteremos um resultado de 75 gramas por litro, que é o que pede na atividade aqui. Então, com tudo isso, sabemos que para cada litro na solução aquosa, nós temos 75 gramas. Então, aqui finalizamos sobre a concentração comum. Espero que tenha tido um bom entendimento sobre essa explicação e uma boa tarde para vocês.